Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um módulo do nosso curso sobre a implantação da área de estudo do Espiritismo no Centro Espírita. E no módulo de hoje, nós vamos falar sobre a metodologia do estudo da doutrina espírita. Falar sobre metodologia é muito importante para nós darmos potencialidade àquele conhecimento que está sendo discutido, compartilhado no estudo da doutrina espírita, né? O objetivo do estudo é sempre formar os homens de bem com caracteres e hábitos salutares que lhes proporcionem felicidade duradoura, alicerçada no exercício da fraternidade espírita, da fraternidade legítima. Esse é o objetivo verdadeiro do estudo, né? Então, não é objetivo, por exemplo, fazer ali proselitismo de massa, ou seja, nós não precisamos ficar preocupados com a quantidade do alcance, a quantidade de pessoas que vai ser alcançada, né? Ou com a formação intelectual estritamente. O objetivo é a formação moral, o objetivo é a formação de homens de bem. Então, fazendo esse balanceamento, nós vamos alinhar a metodologia e alinhar a condução dos estudos da doutrina espírita no centro espírita, né? Então, visualmente ali, né, para nós termos uma ideia de como se dá, como se opera esse trabalho, né? Então, qual é o projeto? Por exemplo, o projeto é orientação para a área de estudo do Espiritismo. E qual é a metodologia que eu vou usar ali? A metodologia orientada por Kardec, generalista e abrangente, ou seja, partindo do seguinte ponto: as ideias básicas da codificação espírita, organizadas por Kardec, né? Mas com aquele conhecimento que foi nos trazido pelos espíritos, pelo espírito de verdade, né? A isso, nós somamos aquelas noções atuais, as noções odiernas, né, que nós já temos em relação ao conhecimento científico, né? Quando e se necessário. Para quê? Olhando para aquele objetivo colocado, né? Quando e se necessário para alcançar o objetivo do engrandecimento, do desenvolvimento moral do ser. Então, essa é a formulinha que nós visualizamos, né, para a metodologia do estudo. E como nós temos aí o planejamento, né? Primeira coisa, por que é importante planejar o estudo? Porque é preciso organizar as ações, né? Na forma metodológica, os recursos didáticos envolvidos, os objetivos de cada encontro, né, os objetivos daquele estudo específico. Nós precisamos ter em mente que a improvisação, o improviso, causa insegurança no grupo, né? E, além disso, ele vai provocar também, em razão dessa insegurança, o descrédito do facilitador. Então, por isso é importante programar, planejar e organizar o estudo, ok? Então, dentro desse planejamento, o facilitador ele vai preparar ali o acolhimento, né? Então, uma etapa inicial de despertar do interesse dos participantes daquele grupo, né? Então, com ali uma etapa de acolhimento, de esclarecimento, né? E também é preciso ter um roteiro de atividades para que o facilitador não se perca naquele trabalho, né? Dentro desse roteiro, ele vai ter em mente ali o objetivo, o conteúdo que vai ser trabalhado, os recursos que vão ser empregados, as dinâmicas, as técnicas, né? Então, tudo isso faz parte, todo esse roteiro faz parte ali do planejamento do estudo. Então, uma dica aqui para vocês, deem uma olhada lá no apêndice E do livro Orientação para a Área de Estudo. Então, nós temos aqui o livro, vocês podem adquirir o livro físico
ou baixar, fazer o download lá do site da FEB, e também vai ser disponibilizado aqui para vocês no site da FEENTE. Então, lá no apêndice E, nós temos ali mais alguns detalhes, mais algumas orientações em relação a esse planejamento, né? E por que é importante usar técnicas de estudo? Né? Primeiramente, nós temos que pensar o seguinte: estudo não é palestra, ou seja, não cabe o facilitador só ele ficar falando o tempo todo, né? É preciso um diálogo, né? É preciso a dialogicidade quando se trata de grupo de estudo, porque ali eu consigo, então, compartilhar, né? Compartilhar vivências, compartilhar conhecimento, ampliar a visão sobre aquele tema, né? Então, além disso, a repetição da mesma técnica, sempre os encontros no mesmo formato, com as mesmas técnicas, os mesmos recursos, isso torna o estudo cansativo, torna aqueles encontros repetitivos, né? É preciso envolver, né, de uma forma dinâmica, de uma forma acolhedora ali, os participantes. Lembrando que os participantes são os sujeitos ativos no processo de aprendizagem. Além disso, estudos já nos revelam que, em relação às informações retidas pelos estudantes, apenas 10% do que eles retêm, né? Apenas 10% do que leem, né? Isso é ampliado quando eles leem e escutam para 20%, 30% do que veem, 50% do que veem e escutam, 70% do que dizem e 90% do que dizem e logo realizam. Então, olhando para esses números, nós pensamos como é importante essa diversificação, com materiais ali de leitura, recursos visuais, recursos auditivos, o diálogo entre o grupo. Isso é muito importante, o facilitador fomentar o diálogo entre o grupo, né? E associando ali aquele conhecimento que está sendo dialogado, que está sendo compartilhado, com situações da vida, né? Com situações reais, né? Com aquilo que pode ser realmente vivenciado pelos participantes. Então, associando aí todas as técnicas, todos os recursos, né, para a melhor internalização daquele saber, e ali pela vivência, transformando aquilo em verdadeiro conhecimento. Né? Por que estudar em grupo? Né? Quando a gente pensa em grupo de estudo, por que isso é importante? Né? O grupo, ele então facilita, ele é um instrumento ali, um recurso de facilitação para a construção do conhecimento. Para isso que serve o grupo, né? É ali que nós compartilhamos informações, né? E compartilhar, lembrando, não é transmitir, não é dar de um para outro, é a troca, né? Isso faz com que a visão sobre um determinado assunto seja ampliada. Por isso que o estudo em grupo é importante, né? Lá na Gênese, Kardec nos diz que os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Então, o estudo em grupo, ele nos ajuda, ele ajuda a agilizar, né, essa construção do conhecimento. Além disso, o grupo de estudo, ele também deve incentivar o estudo individual. E qual a razão disso? Né? O estudo individual, ele propicia ali ao participante, ao frequentador do centro espírita, aquele participante do grupo, um aprofundamento do assunto, né? Então, é preciso incentivar a leitura
e a pesquisa, né, tanto no grupo quanto fora dele. Então, o facilitador, ele deve ali sempre ser um motivador, um incentivador da busca da leitura, né? Da leitura individual, do estudo individual dos participantes. Preciso lembrar que Kardec sempre nos falava ali da validação, né? E para a construção do conhecimento nessa visão, ela é uma construção autodirigida, né? É claro que tem ali a importância do grupo naquela discussão, naquele aprendizado conjunto, mas também é fundamental que o participante aprofunde aquelas leituras, né? Nas obras da codificação, por meio das obras idôneas também, né? Para ali, então, aprofundar o conhecimento doutrinário. Né? A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, além do estudo em grupo, também o estudo perseverante, contínuo, né? Lá no silêncio de cada um, também é fundamental. E, por fim, nós precisamos pensar também na avaliação, né? Mas lembrando que a avaliação, ela não é só ao final, ela pode acontecer ali em vários momentos, como nós vamos falar aqui, né? Então, quando eu penso em avaliação, em se tratando de estudo da doutrina espírita, né, estudo do espiritismo, nós devemos nos atentar que a avaliação, ela serve para quê? Para verificar resultados, né, para verificação do atingimento, do alcance dos objetivos propostos. Além disso, ela também permite um novo planejamento, né, traçar novos objetivos daquele e de outros estudos oferecidos, né? Além disso, por meio da avaliação, nós conseguimos visualizar os aspectos de capacitação e de atualização das equipes, né, dos facilitadores, né? Porque a avaliação, ela é uma via de mão dupla, né? Tanto em relação aos participantes, como também, e de suma importância, dos facilitadores, né? E isso propicia, todo esse ambiente propicia um repensar e um reorganizar das atividades, né? A avaliação, ela é um instrumento para alcançar esses fins, ela não é um fim em si mesmo. Então, olhando para esse contexto, para isso que nós falamos, né? A avaliação, ela se dá em relação aos participantes, né? Então, o que os facilitadores vão avaliar, vão observar em relação aos participantes? A compreensão, a participação, o comprometimento e o empenho e o relacionamento. Todos esses pontos devem ser observados pelos facilitadores, né, em relação àquele grupo com que ele está trabalhando. E em relação aos facilitadores, como se dá a avaliação dos participantes em relação aos facilitadores? Quais pontos devem ser avaliados, né? O desempenho, a preparação, o conhecimento e o comprometimento do facilitador, a iniciativa e o relacionamento e a capacidade de condução de grupos. Todos esses pontos serão ali avaliados pelos participantes em relação aos facilitadores daquele grupo específico. E quais são os tipos de avaliação, então? Nós temos a autoavaliação do facilitador, né? Os facilitadores, eles se autoavaliam, né? É preciso ter consciência verdadeiramente dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos de atenção, de como nós podemos ali melhorar ou ajustar aquele estudo, né? Além disso, temos a avaliação do facilitador pelo participante, né? Que nós dissemos há pouco, e a avaliação
da compreensão do conteúdo, feita ali pelo facilitador em relação aos participantes, né? É preciso, aqui nós deixamos isso bem reforçado, a avaliação, como o objetivo do estudo da doutrina é o objetivo do aperfeiçoamento moral, da formação de homens de bem, né? Nós não visualizamos a avaliação e os seus instrumentos, né, naquele formato escolar, né, propriamente dito. Então, a avaliação, ela precisa ser acolhedora, ela precisa ser motivadora, motivacional, para que sirva como um incentivo para que os participantes continuem nos seus estudos, continuem naquela busca, né? Então, muita atenção em relação a isso, quando tratamos de avaliação e de instrumentos de avaliação, no estudo, né? Nos grupos de estudo. Eu posso avaliar de várias formas. Eu posso avaliar por meio de formulários, né? Eu posso avaliar por meio de escrita, né? Alguma atividade ali escrita. Eu posso avaliar por meio de atividades orais, teatrais, né? O próprio diálogo, a própria discussão em grupo também pode servir como instrumento de avaliação. Então, nós temos aí uma gama de técnicas, de recursos, de instrumentos que podem ser utilizados, né? Fica aí a dica para vocês, deem uma olhada lá nos apêndices H, que trata especificamente da avaliação, e I, que refere-se a instrumentos de avaliação, lá no nosso guia, no nosso manual, Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz que há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Pensemos, reflitamos sobre isso e até o próximo módulo.